Vamos supor que eu tenho assim num exercício, tenho assim, número 1. Calcule b ao quadrado mais c ao quadrado. Certo? Considerando esse triângulo retângulo aqui, que é o que nós usamos já para calcular essas relações métricas no triângulo retângulo. Aqui eu tenho aquelas relações que nós vimos nos 2 vídeos anteriores, certo? E vamos supor que eu tenho assim um exercício, calcule b ao quadrado mais c ao quadrado, onde b é esse cateto aqui e c é esse cateto aqui. Bom, vamos fazer isso, vamos calcular isso. Bom, quanto vale b ao quadrado? Certo? Ele basicamente quer que eu some essas duas quantias. Quanto vale b ao quadrado? Bom, b ao quadrado nós sabemos o quanto ele vale. Ele vale a hipotenusa vezes a projeção, ou seja, a vezes m mais quanto que vale c ao quadrado? Quanto que vale c ao quadrado? Bom, nós sabemos que é a vezes n. A vezes n. Hipotenusa vezes a projeção do c sobre a hipotenusa. Nós vimos isso nos vídeos anteriores. Agora, vamos prosseguir com essa nossa soma, digamos assim. b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a... Bom, se você olhar para essa parte da direita aqui, eu tenho o a multiplicando os dois termos. Então, eu posso fatorar o a. Eu posso colocar o a em evidência. Então, é igual a vezes m mais n. Certo? E se você distribuir o a aqui dentro, você vai voltar ao que era antes, né? Basicamente, eu só tirei o a, coloquei o a em evidência, né? Apliquei a propriedade distributiva ao contrário, né? Várias formas de dizer isso. Mas essas duas expressões aqui são equivalentes. É só distribuir o a de volta e você vai obter a mesma coisa ali em cima. Agora, o que é m vezes... Aliás, o que é m mais n? Bom, olhando para essa figura, o m mais n vai ser a hipotenusa total, né? O m é esse pedacinho aqui, o n é esse pedaço aqui, os dois somam e viram a hipotenusa. Os dois juntos são a hipotenusa. Então, m mais n é a mesma coisa que a hipotenusa a. Certo? A hipotenusa não é h no caso, o h aqui é a altura, né? Apesar de hipotenusa começar com h, nós estamos usando a letra a. Então, m mais n vai ser a hipotenusa a. Então, eu posso dizer que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes a. Certo? Aqui eu estava multiplicando, m mais n é a mesma coisa que a, então b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes a. Ou seja, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes a, isso é, a ao quadrado. E essa relação aqui é o famoso Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um matemático e filósofo grego que viveu antes de Cristo. Você pode pesquisar um pouco aí sobre ele. E essa relação aqui, esse teorema, ele é uma das fórmulas talvez mais importantes de toda a geometria. É uma fórmula muito simples, na verdade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Se eu pegar o cateto B e elevar ao quadrado, mais o cateto C elevado ao quadrado, isso vai ser igual à hipotenusa elevada ao quadrado. E vamos ver um exemplo disso. Vamos supor que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo aqui. Certo? Aqui está o ângulo de 90 graus. Alguns gostam de colocar um ponto aqui no meio também para indicar que é de 90 graus. Vamos supor que esse cateto aqui tem uma medida 5 e esse cateto tem uma medida 12. E eu quero calcular a medida da hipotenusa, que é esse segmento aqui. Vou chamar de x, a hipotenusa. Bom, isso aqui é um triângulo retângulo e em todo triângulo retângulo é válida a relação de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vamos aplicar isso aqui. A soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 5 ao quadrado, certo? O 5 e o 12 são catetos. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, x ao quadrado. 5 ao quadrado, isso é 25, mais 12 ao quadrado é 144, vai ser igual a x ao quadrado. 25 mais 144, isso é 169, é igual a x ao quadrado. Esse quadrado passa para cá tirando a raiz quadrada, então fica raiz quadrada de 169 é igual a x. E raiz quadrada de 169, isso é 13. Portanto, x é igual a 13. Essa é a medida da hipotenusa.
Ok? O Teorema de Pitágoras é uma fórmula bem simples de ser aplicada e bem direta, né? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Nenhum segredo aí. Agora vamos ver um outro exemplo de aplicação do Teorema de Pitágoras em um quadrado agora. Vamos supor que eu tenho um quadrado, vou fazer aqui um quadrado. Ok? Então aqui eu tenho um quadrado. Certo? O quadrado ele tem todos os lados com a mesma medida e tem 4 ângulos de 90 graus. Então, esse lado aqui tem uma medida, vamos supor uma medida L, geralmente usa L para medidas de um quadrado, L, L e L. E eu quero achar quanto que mede, melhor dizendo, a diagonal desse quadrado. A diagonal desse quadrado, eu vou chamar de D. Quanto que mede a diagonal do quadrado? Bom, se você olhar para essa figura aqui que eu tenho agora, certo? A diagonal do quadrado, ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Se você olhar para esse triângulo retângulo aqui, a diagonal é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Aqui eu tenho o ângulo de 90 graus. A diagonal é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E os catetos são dois lados do quadrado. Esse lado aqui e esse lado aqui são os catetos do triângulo retângulo e a diagonal é a hipotenusa. Então, para achar uma fórmula para calcular a diagonal, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. E vamos fazer isso aqui do lado. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aqui eu vou inverter, vou escrever assim. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, só virando de lado. Então, o quadrado dos catetos é lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Né? Aliás, geralmente quando eu uso a letra L, eu acabo falando lado, mas seria a medida do lado, né? Então, L. Redesenvolvendo isso aqui, d ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, isso é 2L ao quadrado. Portanto, vou continuar. Esse quadrado aqui passa para cá tirando a raiz quadrada, eu vou escrever aqui do lado. D é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Como isso aqui é uma multiplicação, eu tenho uma multiplicação aqui, eu posso separar as raízes, então D é igual a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de L ao quadrado. Portanto, D é igual a raiz quadrada de L ao quadrado, isso é L, né? Então, isso é igual a raiz quadrada de 2 vezes L, ou também posso escrever como L vezes a raiz quadrada de 2. Então, a diagonal de um quadrado é igual à medida do seu lado vezes a raiz quadrada de 2. Essa é uma fórmula até interessante de saber sempre, certo? Se a medida do lado do quadrado é 5 centímetros, então a diagonal desse quadrado vai ter uma medida 5 raiz quadrada de 2 centímetros, que isso é aproximadamente, vamos ver, 5 vezes a raiz quadrada de 2, isso é aproximadamente 7,07 centímetros. Aproximadamente 7,07 centímetros. Ok? É uma aplicação bem interessante do Teorema de Pitágoras aí. Era isso, espero que você tenha entendido. O Teorema de Pitágoras é uma relação, é uma relação bem simples e muito importante. Com certeza você vai usar ela muitas vezes em toda a matemática. Era isso e até o próximo vídeo.